Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 2, do humilde sentir de si mesmo. Eu acho que ler a Imitação de Cristo depois de ler História de uma Alma, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Porque um dos motivos, talvez, é que a Santa Teresinha, desde a infância, foi lido para ela Imitação de Cristo. É uma coisa bem interessante que é revelada da história pela própria Santa Teresinha em História de uma Alma, que Santa Zélia e São Luís, santos católicos tão poderosos para a família católica, eles ensinaram na fé suas filhas e, além de ler a Sagrada Escritura diariamente e os escritos de São João da Cruz, Santa Teresinha, desde que se conhece por gente, recebe a leitura da Imitação de Cristo. E ler a Imitação de Cristo depois de conhecer a ciência do amor dessa doutora da igreja, tudo faz sentido. Em Imitação de Cristo diz: todo homem tem desejo natural de saber, mas que aproveitaria a ciência sem o temor de Deus? Melhor é, por certo, o humilde camponês que serve a Deus do que o filósofo soberbo que observa o curso dos astros, mas se descuida de si mesmo. Muito insensato é quem de outras coisas se ocupa e não das que tocam a sua salvação. Também quero trazer o relato de Santa Teresinha. Ela fala em História de uma Alma que nenhuma ação nesse mundo, nenhum plano, nenhum projeto, nada que você faz, nenhum trabalho seu tem valor sem o amor. Por isso que a parte do que ela escreve é também chamado de ciência do amor. E ela explica, inclusive, que se Deus dependesse só de orações lindas e riquíssimas e capítulos de livro lidos, sem amor, a própria Santa Teresinha estaria perdida. Então, não é sobre não ler, não se interessar, principalmente pela nossa fé e ver o quão maravilhosa ela é, mas é muito mais sobre entender que nenhuma ação sem amor, sem fé verdadeira, sem abandono em Deus, tem validade, né. Eh todo livro que tu lê, mas que não existe amor e fé ali, naquela atitude, não vale de nada. A Imitação de Cristo pede para nós desejarmos ser desconhecidos, tidos por nada, que é algo que Santa Teresinha explica muito bem, e ainda comenta neste capítulo: "Se vires alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros, prova é de grande sabedoria e perfeição." E, de novo, eu tenho que trazer a História de uma Alma, porque o que é isso senão a pequena via? Santa Teresinha explica como ela, na ciência do amor, Deus não só quer que nós confiemos e nos abandonemos completamente nele, que nós o amemos, é amar a vocação, mas também Deus quer amar os outros em nós. Então ela comenta em vários capítulos a dificuldade em gostar de certas pessoas, de ter simpatia por certas pessoas, mas que ela colocou essa penitência, pequena via, esse pequeno martírio em se esforçar em gostar do outro e ver virtudes no outro e ao mesmo tempo se transformar num nada. A pequena via é isso, a pequena via é o pequeno martírio em se esforçar em ver o lado bom do outro, amar o outro, deixar Deus amar o outro em nós e, ao mesmo tempo, se anular completamente e perceber que todo e qualquer mérito que você tenha vem de Deus. Ou seja, Deus é tudo, eu sou o nada. Então, não se vangloriar de que você é melhor do que os outros, de que você não erra, que você reza mais. Pelo contrário, rezar e fazer boas obras para os outros, deixar Deus amar os outros em você e ter a humildade de dizer: eu sou nada, Deus é tudo. Se Deus é tudo, eu devo me esforçar e pedir em oração para ter a virtude de me abandonar completamente em Deus e me confiar completamente em Deus.
Deus é tudo, eu sou o nada. Então não se confiar que eu leio muito, que eu rezo muito, que eu sou melhor, que eu faço mais. Pelo contrário, lembrar que você não faz nada. Tudo que você faz que não tem Deus não tem mérito. As coisas que você faz só tem mérito por Deus, em Deus e para Deus. Então, tudo você oferece a Ele, por Ele, com Ele. Tudo o que puder ter virtude ou mérito em você é de Deus, você é nada, Deus é tudo. E isso é uma coisa maravilhosa, não é, isso não é algo pejorativo, pelo contrário, é algo lindíssimo. Para quem lê História de uma Alma, é a vocação do amor. E ao mesmo tempo em que Santa Teresinha percebe que ela não vai ter um grande martírio como Santa Bárbara, como São Maximiliano Kolbe, como Santa Cecília, São Pedro, Santo Expedito, Santa Joana d'Arc, que ela comenta muito, como ela percebe que ela talvez, muito provavelmente, não vai ter uma vida de um martírio glorioso, de uma morte em nome da fé, ela se pergunta como uma alma tão pequena, tão simples pode chegar ao céu. E isso é a pequena via, oferecer o que há de minúsculo, de pequeno na sua vida para Deus, com Deus e em Deus. Então, por exemplo, rezar por uma pessoa que te desagrada, fazer algo bom, uma caridade para uma pessoa que você não gosta. Pensar bem de uma pessoa que você tem a tentação de pensar o mal. Ela, inclusive, comenta que muitas vezes, quando ela quer pensar pejorativamente, pensar o mal do outro, é o demônio tentando ela. E essa é a caridade cristã e o abandono e seguir o mandamento de Deus, que comenta amar só a quem você gosta, isso os pecadores também fazem. O esforço é amar o inimigo. Então, Santa Teresinha escreve exatamente o que a imitação de Cristo nos fala. A minha experiência nas primeiras 2 folhas de imitação de Cristo é que o que imitação de Cristo deixa óbvio em termos técnicos, Santa Teresinha, com sua infância e vida santa, graças a uma criação iluminada por Santa Zélia e São Luís, ela traduz numa linguagem humilde, simples e com exemplos o que nós chamamos da pequena via, infância espiritual, abandono e confiança completos, e na sua completude. Então, é muito interessante ler História de uma Alma ou assistir aulas, escutar áudios, entender a ciência do amor de Santa Teresinha e então ler Imitação de Cristo, porque Imitação de Cristo ele traz em termos técnicos e muito claros o que Santa Teresinha falou em História de uma Alma, com exemplos no Carmelo, na sua infância e dessa entrega total. Eu sou nada, Deus é tudo. E quem lê História de uma Alma não acha isso. Esse abandono pode parecer difícil, mas esse termo eu sou nada, Deus é tudo, ele não é algo pejorativo para nós, ele é uma grande graça, principalmente no testemunho de Santa Teresinha. E esse foi uma parte, né? Eu só fiz alguns comentários do capítulo 2 do livro 1 de Imitação de Cristo.